Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bom. Nossa, eu estava falando que eu sou uma pessoa muito privilegiada. Me sinto assim muito honrada de ser recebida assim por você. Eu que agradeço o convite para Ah, falar mas sobre. eu nunca imaginei que você fosse aceitar. Por que não? É um assunto tão interessante. Uma pe- Celebridade. Não, não sou tão celebridade assim. Mas olha, te agradeço porque eu acho que você vai acrescentar muito, sabe, pros outros esportistas e eu acho que, nossa, você vai agregar bastante. Muito Você, obrigado. eu acho que não precisa te apresentar, né? Mas se você quiser falar um pouquinho de você, esteja à vontade. Então, eu sou Jaime Arocha, todo mundo já sabe meu nome, mas sempre é bom. E eu sou professor de dança, sou coreógrafo, sou dançarino, sou amante das artes e amante dos esportes também. Então, É. não sou esportista, mas admiro muito o esporte, Mas né? será que a dança também não é um esporte? Oi? A dança, será que não é um esporte também, Jaime? A dança é uma atividade Olá, física. mestre maravilhoso. É uma A dança atividade é uma atividade física. física cujo resultado ele é visível nos bailes, nos shows e nas competições. Então a dança também tem um lado competitivo, né? E aí ela se torna uma espécie de esporte, porque Sim. realmente é uma dança de alto nível, de alta performance, e isso leva a uma condição muscular que precisa ser praticado sobre a luz do esporte, né? Sobre a visão do esporte. Mas essa é uma faceta da dança, né? Não é, a dança tem uma função social também, né? De estar nos bailes, de levar todo mundo para dançar junto e todo mundo se confraternizar através da música. Tem o show, né? Que encanta as plateias dos teatros pelo mundo afora. E tem as competições que existem semanalmente em toda parte do mundo. Essas competições das quais você fala são danças de salão, são danças. Que tipo de danças? Então, existe chamada dança esportiva, É, dança que esportiva. isso, ela é praticada na Europa, quer dizer, dois centros muito importantes, que é a Europa e os Estados Unidos, mas irradia para o mundo inteiro, né? Alguns mais dentro do sistema europeu, outros mais dentro do sistema americano. Quais são as diferenças, né? Existe muita diferença, porque me parece que no sistema americano ele é muito mais flexível, tem muito mais tipo de esporte, tipo de, eu não sei dizer, gênero, talvez, não sei. Não sei explicar, modalidades, acho que seria a palavra certa. Mas modalidades dentro do próprio sistema, né? E nos europeus é mais, eles são mais fechadinhos, mais Tradicionais? tradicionais, tradicionais, vamos dizer. Eles respeitam mais as regras centenárias, né? Sem flexibilizar tanto, assim. Mais puro, inclusive, né? Então, tem lá o Festival de Blackpool, que é uma coisa lindíssima, maravilhosa. É um nível de dança impressionante. E aí entra a Ásia também, que é muito forte. Os japoneses, os chineses são muito fortes, né, no ballroom, né? E aí o ballroom se divide em duas partes, o standard e o latino. Latinos, vamos falar português, latino. O latino são 5 categorias: cha-cha-cha, jive, samba, passo doble, né? E no standard a gente tem o slow fox, a valsa vienense, a valsa lenta, né? Que é a valsa vienense, que é a mais rápida. O tango, o quick step, né? Então, se eu esqueci algum, me desculpe, mas são mais ou menos isso. Então, tem uma categoria latina e tem uma categoria standard. A standard é mais tradicional, com aquelas de becas, aqueles ternos, aquela coisa. E o latino é mais, né, tropical, de uma maneira geral. É isso, essa é a nossa dança esportiva. Mas nós temos Jack and Jills nos Zooks, que é uma coisa importante que a gente faz aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Que é uma competição de Zouk, chamada Jack and Jill, onde as pessoas são sorteadas para dançar com pessoas que não conhecem, que não são parceiros, e é muito interessante e tem um peso mundial. E tem os concursos de samba, os concursos que são menores, né? Que não são associações nem entidades, mas são reuniões de baile que as pessoas resolvem fazer competições.
E isso é quase que semanal no Brasil, né? Ah, é? Eu nem sabia disso, juro. Eu não sabia que tinha competição de dança assim, por exemplo, samba. Não sabia. Que bacana. Tem, tem a competição está no DNA do ser humano, né? É, Em todos os lugares você vai ter competição. Competição de tudo, sobre qualquer aspecto. É da nossa essência mesmo, do nosso DNA. gente, Sabendo fazer isso bem feito, usando é, isso para o bem, rumba, exatamente, Sérgio. Obrigado, brother. Esqueci de falar rumba. Sabia que estava faltando alguma coisa. eu acho que a competição ela vem até mesmo desde criança, né? Quando a gente recebe nota, então tem os alunos que têm a nota mais alta, são considerados mais. Então, isso a gente já está inserido dentro de um esquema de competição desde a mais tenra idade, né? Exatamente, exatamente. Então, você crescer admitindo isso, eu digo sempre que a gente precisa ser competitivo, né? Não é competitivo no sentido de querer derrubar o outro, mas de querer se colocar dentro de um reconhecimento mundial, onde você seja visto como com grandes potenciais para disputar qualquer coisa de igual para igual, entendeu? Não exatamente você tem que disputar, mas você tem que ter uma personalidade, uma atitude hum, é, muito de evolução, de crescimento, de reinvenção. Aí você fica competitivo, né? A competição é essa, é para você vencer seus próprios limites, né? Alcançar seus objetivos. Então, isso é uma competição diária que a gente tem quando acorda e quando vai dormir. E na nossa timeline, a gente vai escolhendo quais são os nossos próximos objetivos a médio e longo prazo. E aí vamos crescendo juntos, todo mundo. Não, eu não tenho vergonha de falar que eu sou muito competitiva à beira de uma piscina, quando tem uma competição. Você é nadadora, né? Sou. E sou muito competitiva quando tem competição. E eu traço metas já no começo do ano para o ano inteiro, né? Mas a minha competitividade são com meus próprios tempos, né? Eu não desejo afogar ninguém no meu lado, porque é nada mais, muito pelo contrário. É o bacana do esporte, em alguns esportes, né? Como um corrida, por exemplo. Você não tem que se preocupar com o tempo do outro, você tem que baixar o seu. Você sabe Isso, qual é o tempo que você. Se você conseguir naquele tempo, você é primeiro, não tem que vencer o outro, você tem que vencer você próprio. é verdade. Você sabe que na nossa conversinha você falou o que turbina a nossa performance, então, já que nós colocamos isso assim na pauta? Olha, eu sou dançarino e eu tenho que ter uma performance a cada fim de semana, né? O que Todo fim, turbina a minha performance? né? É, eu vou falar da minha experiência, né? Porque eu não estou aqui assim para dizer o que é melhor para ninguém. Acho que cada um tem que escolher seu próprio caminho, mas eu estou dando o exemplo do meu caminho particular, né? A primeira coisa que eu faço é me assegurar de condições técnicas para fazer aquilo que eu quero. Condições técnicas é ter equilíbrio, sabe? É ter noção de espaço, leveza, musicalidade. Eu preciso ter tecnicamente muitas condições para depois eu poder usar isso para exercitar minha arte. Então, a técnica é um asfalto no qual eu posso voar, né? Uma coisa é você dirigir um carro numa estrada cheia de buracos, outra coisa é dirigir um carro numa estrada muito bem asfaltada. Pode fazer grandes coisas com ele, né? Se você estiver sozinho e puder brincar com ele e tal. Então, eu uso meu corpo em cima dessa técnica que eu desenvolvi através das minhas aulas, né? Mas para potencializar, eu preciso ritualizar. Eu preciso ritualizar, porque é no ritual que a gente se torna mais forte. É por isso que inventaram os rituais, né? Para que o ser humano pudesse atingir algum ponto além dele, com hora marcada para começar e com hora marcada para terminar. Então ele entra num quase super-humano, sabe? Ele se torna quase um super-humano, porque ele é normal e de repente ele está especial, sabe? Assim, ele cresceu, tá vendo? Eu tenho uma postura assim, eu posso estar assim se eu quiser. E de repente eu me imbuí de alguma força que é interior e que me leva a ir mais forte na minha performance, entendeu? E aí eu trabalho a confiança, né? A confiança que eu tenho que ter na minha técnica
e na minha intuição. Porque eu gosto de dançar de improviso, eu não gosto de dançar muito coreografia. Ah, você dança, você é o mestre de improviso, né? É, porque o improviso é uma viagem de desafio em relação às minhas memórias, as coisas que eu conheço, meu repertório corporal, né? E, de alguma forma, depois que eu entro nessa performance, eu consigo atingir e descobrir novos movimentos, usando a liberdade de poder errar, de poder fazer de novo, de poder consertar, entendeu? A coreografia me cobra muito. Não posso errar. O improviso eu posso errar. E o erro, além do medo do erro, né, do cuidado para não errar, o que faz com que eu não fique tão confiante assim. Eu confio na minha técnica, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma certa. Eu não posso ser muito, como é que eu vou dizer, muito arrogante. Sabe atleta arrogante? Aquele que já ganha antes de competir? Você deve conhecer muitos, né? Sim. Até aqueles que já ganharam e continuam. É, pois é. Então eu tento não ser arrogante comigo mesmo, né? Eu tento sempre me ver vulnerável, mas ao mesmo tempo muito poderoso. Entendi isso, essa dupla, essa coisa assim. Eu sou Perfeita. vulnerável porque sou um ser humano. Tudo pode acontecer, mas ao mesmo tempo eu sou poderoso porque danço. Porque tem uma música, porque as pessoas estão ali para me ver, porque elas pararam para me observar, para mim. Então eu tenho uma responsabilidade com o olhar do outro, né? Eu tenho uma responsabilidade nessa conexão tão incrível que eu sinto quando eu danço, para que as pessoas percebam e, assim como o esporte, essa atividade física que a gente pratica ela com toda a concentração, com toda a consciência corporal e com toda a intensidade, a gente termina atingindo um nível de prazer muito elevado, né? Um nível de endorfina e de adrenalina e coisas que vêm para a mente. Desculpa, mas você entra em alfa, você esquece, você desliga. Exatamente. A minha cabeça fica em branco, porque o E, meu objetivo é o corpo e não a minha inteligência. A minha e inteligência naquela hora, ela fica um pouco mais calma. Eu não preciso dela agora. Eu preciso do meu corpo. Então eu preciso do meu animal, entendeu? Eu preciso da minha intuição. Eu preciso da energia do meu corpo. Então a minha mente trabalha para domar meu corpo e conduzir meu corpo para as minhas ideias. Eu não preciso questionar, eu não preciso julgar, eu não preciso lembrar, eu não preciso aprender, entendeu? Eu só preciso viver aquele momento com você tudo que eu acha que tenho. é vivo isso em você? Oi? Você acha que isso é quase instintivo em você? Eu acho que tem uma liberdade que você precisa acionar. Porque é instintivo em mim, pode ser instintivo em você, pode ser instintivo em todos nós. Quando a gente abre a liberdade, quando a gente abre a chave da liberdade. A liberdade não é um dom de liberdade total, sabe? Você nunca tem a liberdade total. Você sempre está preso a alguma condição. Você tem que respirar. Se você escolher não respirar, você morre, entendeu? Então você não tem liberdade de não respirar. Você tem que respirar, entendeu? Então, existem algumas liberdades que a gente conquista, outras que a natureza nos dá, né? Então, por exemplo, a liberdade de poder viver os meus movimentos, a natureza me deu. Eu tenho essa liberdade porque a natureza me deu. A natureza me permite usar os cotovelos, os braços, os ombros, me permite dançar sério, me permite dançar com quadril, me permite dançar com joelhos. A natureza me dá um corpo com o qual eu posso brincar. Mas eu preciso de liberdade para isso, né? Eu preciso não achar o ridículo, não pensar que estou ridículo, não pensar que, sabe, eu tenho que assim como no esporte, escolher. Vamos assim, né? É, eu acho que eu sou muito fã do esporte porque eu fico impressionado com a performance dos esportistas e cada vez é mais incrível. Cada vez o ser humano está dominando o corpo de uma maneira absolutamente fantástica, né? Você vê os recordes batendo um atrás do outro e as pessoas levando para a arte o esporte, né? Para a arte, porque está no nível artístico, é um nível de arte corporal. De tanta plasticidade, de tanta beleza nos movimentos que acontecem. Isso em todos os esportes. Então, termina que eu sou interessado no esporte porque eu gosto dessa coisa da performance, da alta performance, né? E desse estado alfa que você falou, sabe? Que eu acho que você entra também quando vai nadar. Eu tenho Nossa, certeza. olha, Jaime, às vezes as pessoas perguntam assim pra gente, sabe? Nossa, mas você não ouviu eu berrando? Hã? Tinha gente aqui? É isso, é isso. Você tá tão compenetrado e você tá tão
introspectivo, né? E você está tão concentrado em todos os movimentos que você vai fazer, porque, por exemplo, eu estou falando de mim, nadadora, né? Quando eu vou para uma competição, por exemplo, mundial, alguma coisa assim, eu fico passando um filme a cada 10 segundos da saída do bloco, da cabeça, da respirada, da pernada, do cotovelo alto, da virada, entendeu? Eu passo aquele filme N vezes. E eu tenho que fazer a abstenção de tudo que tem ao redor, porque senão eu não consigo entrar no roteiro ali que eu preciso. Eu entro até mesmo no ritmo que eu vou imprimir para aquela prova. Se for uma prova de 50, eu tenho que arrebentar. Mas se for uma de 200, eu tenho uma estratégia, então eu tenho que seguir aquilo. Então, para isso, você tem que entrar em alfa. Pronto, é isso aí. Exatamente. É isso que eu faço essa junção entre o esporte e a arte, porque a arte também precisa desse mergulho, sabe? Dessa imersão. Os pensamentos invasores não podem acontecer. O que são pensamentos invasores? São pensamentos que entram quando a gente está pensando em outra coisa. Estou aqui conversando com você, de repente penso em alguma coisa que eu não deveria pensar agora. Então, esse pensamento invasor nos tira muito da concentração e derruba muito o atleta. E derruba muita gente, porque é justamente na hora que ele vai fazer aquele salto mais incrível, mais maravilhoso, que ele treinou tanto, que vem um pensamento invasor qualquer e tira ele do foco por algum momento, sei lá, uma coisa que ele viu, algo que é o suficiente para ele perder um pouquinho do equilíbrio dele e já prejudicar o ponto, a pontuação, entendeu? Então, esses pensamentos invasores são o que realmente tiram a gente da performance. Por exemplo, se eu estiver dançando e tiver dúvida sobre alguma coisa e questionar, sei lá. Então, eu tento me focar na aula ou em qualquer atividade que eu esteja fazendo, aqui, por exemplo, conversando com você, para que esses pensamentos invasores não me perturbem. Eu consiga levar um papo contigo coerente, sabe, dentro de coisas produtivas para nós dois, entendeu? Dentro do tema que você sugerir, já que eu sou entrevistado, então eu fico à mercê das suas perguntas. Então eu vou fazer uma para você. Eu sei que vocês treinam muito, não é? Vocês treinam Sim, muito. sim. E esse treino, com qual material? Ele é feito com material, com uma vestimenta, com material diferente daquele com o qual vocês vão se apresentar. É, Concorda? a gente não tem É tanta isso? necessidade a gente não tem tanta necessidade de um uniforme muito padrão, tipo assim, eu posso usar ou não, mas é uma coisa mais livre, entendeu? A gente tem que usar roupas leves que permitam a gente usar a liberdade das pernas e tal, sabe? Então, no nosso caso, a gente vai dançar de sapato quase sempre, né? Então a gente treina de sapato, não treina nunca descalço e tal. Se fosse dança contemporânea ou uma dança mais em teatro e tal, talvez houvesse mais espaço para a gente poder usar os pés descalços, que seria lindo, maravilhoso. Eu faço muito treino descalço, porque dei aula na pandemia, muita aula online. E a aula online eu dava descalço e melhorou muito meus pés, muito, muito. O fato de treinar sem sapato levou a meu pé a um outro conhecimento do meu próprio pé. Eu evolui muito através desse conhecimento. Os pés são as raízes, né? No meu caso, é o nosso equilíbrio, né? É a parte do nosso corpo que sente o chão. E eu preciso sentir o chão para É, dançar. Então, os meus pés têm que ser muito é. sensíveis para poder eu achar meu eixo e, através do meu eixo, poder ter equilíbrio para fazer as coisas que eu faço. E você acha que esse eixo ele é mudado por causa do sapato? Com certeza. Pela Muita falta de. coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. O sapato muda muito. Você tem que usar um sapato que permita você ter um eixo bom, encontrar um eixo bom, um bom equilíbrio. O equilíbrio é fundamental para a dança. Até o desequilíbrio eu tenho que saber. Porque a dança não é só equilíbrio, a dança também é desequilíbrio. Eu tenho que saber desequilibrar, né? E desequilibrar é uma arte tão bonita quanto equilibrar. Eu tenho que saber os dois. Por isso, meus pés precisam ser muito íntimos do chão. Então, toda vez que eu boto um sapato, eu tenho que treinar com o sapato para poder encontrar o mesmo equilíbrio que eu encontro com os pés no chão, entendeu? Então, a minha pergunta foi pertinente, né? Muito pertinente, totalmente pertinente. E me conta uma coisa, quais são, assim, eu imagino, mas
para o público assim que não conhece dança, tal, que não... Eu sempre pergunto isso para todos os esportes. Quais são as lesões com as quais vocês mais sofrem? É, a gente não tem um histórico no nosso mundo de lesões, sabe? Assim, não é como no esporte, principalmente no esporte, porque você faz algumas coisas com o corpo de alto risco, né? De alto risco. A gente não tem tanto risco na nossa dança, né? Alguns casais que fazem aéreo e tal podem sofrer mais lesões, né? Mas se você respeitar a natureza, se você não forçar o joelho de maneira errada, as nossas lesões são mais a longo prazo. Quer dizer, é uma maneira de pisar errada hoje que me leva daqui a 10 anos a sentir uma dor na coluna que eu não sei de onde começou, entendeu? Então, são micro lesões que a gente vai suportando no dia a dia e depois se tornam, em uma outra fase da idade, da nossa vida, problemas crônicos às vezes, né? Então, eu sou muito cuidadoso com essa parte da lesão, porque eu acho que a melhor forma de você não ter lesão é você conhecer seu corpo e os limites dele, sentir quando ele pede para parar, sentir quando ele pede para, né, você cuidar dele. Eu não sou nem tão cuidadoso com o meu corpo, eu não posso dizer que eu sou um exemplo de atleta, não sou. Mas eu tento fazer com que eu atenda aos meus desejos, as minhas coisas, e ao mesmo tempo tenha ele preparado para o que eu vou fazer, né? É como a respiração. Eu não preciso respirar mais do que eu preciso para fazer determinada coisa. Então, se eu quero girar uma vez, é uma respiração. Se eu quero girar 2 giros, é outra respiração. Então, eu vou usar o ar de acordo com a minha necessidade, entendeu? Se eu quero saltar, eu tenho que usar o ar de maneira que eu possa usar ele para aquele determinado objetivo. Então, é essa conversa com o corpo que eu tenho e que me faz nunca ter me lesionado gravemente. Eu tive lesões, mas nunca tão graves assim de eu me preocupar. Eu não sabia. Você faz, por exemplo, alguns exercícios, como no teatro, de respiração, de inspiração, de expiração. Vocês fazem isso? Eu já fiz, mas eu acho assim, é como eu te falei, na minha dança, a minha respiração é muito natural, é muito dentro de um padrão que eu uso para o que eu preciso. Então, às vezes, eu posso fazer exercícios para aumentar a minha capacidade de respiração, sabe? Para dirigir melhor a minha respiração. Mas na hora de dançar, o que vale mesmo é respirar a música. Respirar dentro do tempo da música. Que Dentro da lindo! colocação da música, entendeu? Então, a música me permite a respiração de quem está cantando, por exemplo, ou de quem está tocando. Se a minha respiração entrar nesse mesmo fluxo, ela vai atuar dentro de uma natureza, onde eu não vou controlar muito isso, mas eu vou viver isso como parte da minha conexão com a música. Entende? Entendo, sabe por quê, Jaime? Você sabe que tem uma terapia chamada uma terapia integrativa que chama musicoterapia. E eu não sei se você já reparou, mas os nadadores, os atletas em geral, eles ouvem música. Esse escutar a música, ele é muito importante para a gente porque dependendo da música que você está ouvindo, ele pode por exemplo, se a pessoa está muito angustiada, ansiosa, ela escuta uma música e a música ajuda a baixar a frequência, então você fica mais calmo. Sim. Se você tem uma prova, por exemplo, que tem que ser extremamente intensa, com um ritmo muito acelerado, então você vai escutar um outro tipo de música que vai já, quando você for no bloco, já está com uma frequência mais alta. Você pode ver que os esportistas que fazem salto em distância, eles pedem sempre para a plateia aplaudir, porque aquilo coloca eles dentro de uma frequência para as passadas e para o salto. Isso. Então, a música ela tem um papel assim fundamental, não só para vocês, mas também para nós. Sim. Sabe? A música é importante para todos os seres humanos. Para todos os seres humanos, porque ela é isso que eu te disse, ela te dá o contexto emocional. Você pode usar ela como um estimulante, você pode usar ela como uma coisa que vai te acalmar, né, como um tranquilizante, entendeu? A música funciona tanto para dormir quanto para acordar, sabe qual é? Não é? Tanto para dormir. Uns dançam para lembrar, outros dançam para esquecer. Já dizia a música do Hotel Califórnia. Eu danço para viver, entendeu? Você pratica o esporte para viver. E a vida sempre tem um som, né? E esse som te provoca reações.
Eu acho que essa parte da arte que eu te falei, né? Do esporte, da arte, se junta muito por aí, sabe? Se junta muito por aí. Eu consigo fazer esse link, eu consigo ver isso. Claramente, principalmente porque todos eles têm uma música que os impulsiona a trazer mais arte para sua performance. Você tem algum estilo de música que você prefere? Eu gosto de boa música. Eu não gosto do estilo, eu gosto da qualidade. Qualquer estilo é bom. Se tiver qualidade, qualquer estilo é bom. Entendeu? Qualquer coisa é boa quando tem qualidade. E qual foi, assim, a sua performance, ou até mesmo o evento do qual em que você se apresentou, que você mais gostou e que aquilo ficou na sua memória? Querida, querida, deixa eu te dizer, eu sou tão feliz com a minha dança, eu fui tão feliz nesses anos todos. Eu tive tantas noites memoráveis que eu sou incapaz de lembrar de todas. Eu acho que eu me lembro delas esporadicamente, porque são tantas que eu tenho que relembrar ao passar dos dias. Foram tantas parceiras incríveis que eu tive, sabe? Pessoas que dançaram comigo e que me deram sensações maravilhosas, porque eu danço com outra pessoa, né? Eu danço. Sim. Eu seria injusto aqui de esquecer muita coisa, sabe? Muitas meninas, muitas mulheres, né, que me acompanharam nos palcos e que fizeram comigo parcerias incríveis. Então, eu tive eventos onde palestras que eu dei que foram muito lindas também. Então, eu sempre digo que eu já vivi muito e sou muito agradecido a Deus pela minha arte, pela minha dança. E eu sou feliz, sabe? Eu sou, assim, sabe uma pessoa realizada? Pois é, eu sou, pelo que eu já fiz. Eu tento me realizar pelo que eu não fiz ainda, né? Que são coisas que eu estou lutando ainda para descobrir como me reinventar e como até repetir as coisas que eu já fiz sobre uma nova visão, sobre uma nova ótica, né? Cada dia a gente Sim. está, né, mudando nossa visão. Cada dia as coisas vão mudando e a gente tem que ir acompanhando, não vai ficando para trás. Então, eu me sinto feliz pelo que eu já fiz. Até porque a própria maturidade da gente faz com que ela tenha uma nova percepção, não é? Eu acho que congelou. Você Oi? entendeu o que eu falei? Não Eu pode falei que repetir? até, até, até pela própria vivência que a gente tem e por envelhecer ou por viver mais e tudo mais, a gente adquire uma nova percepção, uma nova perspectiva, visão das coisas, uma nova experiência que isso só agrega. Então, com certeza, essa reinvenção, ela eu diria até que ela é uma consequência, né? Eu acho que a pandemia me obrigou a uma reinvenção muito radical. Né? É mesmo. Eu entrei de um jeito e saí completamente diferente. Eu saí muito melhor. Eu saí muito melhor, muito melhor. Eu melhorei muito. Eu melhorei meu diálogo, melhorei minha relação com as pessoas, melhorei a minha performance, melhorei meu entendimento de mim mesmo. A solidão me obrigou a rever tudo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu precisava de conviver com todo mundo. Então, eu não podia admitir a solidão. E aí eu dei aulas online para cadeirantes. Eu dei aulas online para todas as pessoas que me procuravam, entendeu? Eu tive congressos online, eu tive uma vida intensa online. E essa vida intensa online me levou a uma reinvenção de mim mesmo, é certo. Até as minhas aulas presenciais mudaram, entendeu? Então eu aproveitei muito para estudar, muito para ver outras pessoas, para ver outras coisas. E isso me deixou bastante feliz no sentido de ter encarado com muita resiliência e, ao mesmo tempo, com muita vontade de vencer. Sabe, essa parte da competição que a gente falou, né? Que era cada dia, cada dia. Então, eu precisava crescer num ambiente online, que eu não era muito online, né? Eu tinha escola, 1.200 alunos, não tinha tempo de ficar muito tempo me dedicando ao online. E, de repente, eu tive que ter uma presença online. E isso foi difícil, não foi fácil. Eu tive que Qual passar foi a noites sua, estudando.
pergunto porque eu também é a mesma coisa. Mas qual foi a sua maior dificuldade de ter que dar aula online? Qual foi o maior desafio? A maior dificuldade eram as câmaras fechadas. Quando eu tinha que dar uma aula de dança para um outro. Meu público, todo mundo tinha câmera aberta. Todos os meus alunos faziam de câmera aberta. Mas uma vez em quando congresso, agora eu dei aula na França agora. Eu dei a semana passada uma aula para um congresso e todo mundo estava de câmera fechada. Tinha, sei lá, 39 pessoas, tinha 5 de câmera aberta. Como é que eu vou dar uma aula de dança para uma pessoa que eu não estou vendo? É praticamente impossível, entendeu? Então eu preciso corrigir, eu preciso olhar, eu preciso comentar, eu preciso interagir. Então, se eu estou dando aula de dança, eu tenho que ver a pessoa dançando. Se eu não ver a pessoa dançando, por isso que eu não consigo dar aula por live, por exemplo. Eu dou aula, mas eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém por esse método, entendeu? Eu ensino se eu estiver vendo a pessoa, porque aí eu consigo interagir com ela. Um professor interage com o aluno, senão não tem como evoluir. Não tem a Sim. troca, você entende? Não tem a troca. Se eu disser assim, 3 coisas para vocês que estão aqui agora me escutando, façam assim, por favor. Entendam isso, façam de jeito. Cada um vai fazer de um jeito diferente, entendeu? Não? Porque todo mundo tem um entendimento diferente do que escuta. Então eu preciso ter a imagem para eu mostrar fisicamente o que eu estou explicando, de que forma. Então o difícil para mim foi abrir as câmeras, foi que as pessoas pudessem mostrar o seu ambiente, não tivessem vergonha do seu ambiente, não achasse isso uma invasão de privacidade, né? Mas sim um momento necessário de um encontro, e não, mesmo que não seja presencial, precisa ser visual, para eu poder ensinar a dançar, entendeu? Ou é presencial ou é visual via online. Eu tenho uma companhia de dança online, que eu ensaio toda segunda-feira. A gente monta coreografia online, mas é todo mundo de câmera aberta, e quando não tá, eu sei por quê. Ah, porque caiu uma água aqui, ou então não estou conseguindo usar a câmera, entendeu? Então, sempre eu entendia os motivos das câmeras não estarem abertas. Mas era uma premissa de aula, para eu poder dar uma... Foi a maior dificuldade que eu encarei, sabe? Porque eu tinha que ser muito educado, né? Eu não podia pedir para a pessoa abrir, cada um tem liberdade de fazer o que quiser, mas como professor eu não conseguia me realizar, entendeu? Dando uma aula para uma pessoa que eu não sei o que ela está fazendo. É, Que ela tá mesmo fazendo. eu acho que deve ficar sempre aquela dúvida, né? Uma pulga atrás da orelha, dizendo assim, nossa, mas será que a pessoa fez certo? Será que a pessoa entendeu? Será que a pessoa, né? Será que a pessoa fez? Que ela pode estar sentada só olhando. Também. Sim, fazer o quê? Mas eu sou muito educado, eu não forço a barra, não. E aí, Kiko, beleza? Simone? Olha, tem uma galera aqui, eu nem vi os comentários aqui, mas agora eu estou aqui olhando. Eu acho que é Obrigado a uma todos. seguidores seus, né? São pessoas da dança. Mas, de qualquer maneira, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, esteja à vontade. Né? Isso, é uma boa pergunta. Adoro. E, escuta, você falou uma frase que eu adorei, assim, e incrível. Eu leio muito, sabe, Jaime? Mas eu nunca tinha, assim, parado para pensar nisso, que o esporte é uma inclusão e a competição é uma exclusão. Eu achei assim isso assim muito forte. É, tem que entender o contexto, né? É. Tem que entender o contexto. É porque eu acho que a competição serve para evoluir. Uma vez a menina me perguntou, Jaime, eu estou muito nervosa porque eu vou competir. Eu estou muito ansiosa, estou passando mal. O que é que eu faço? Eu falei para ela, não pretenda ganhar, pretenda evoluir na competição. Pretenda usar a competição para você evoluir. Se você ficar em quarto, quinto, sexto, segundo, não importa. O importa é o que você aprendeu nesse processo. Entendeu? Então eu acho que só ganha um em primeiro lugar. Os outros todos perderam de alguma forma. Então, qual a mentalidade que a gente tem que transmitir para essas pessoas? É que eles ganharam também. Eles ganharam para dentro de si muita coisa. Entendeu? Hum? Então, eu acho que quando você... Eu não sei, lembro se falei essa palavra da exclusão, porque eu não gosto muito nem de usar essa palavra, exclusão exatamente, mas eu acho que a grande dificuldade da competição é a perda, não é a vitória. A vitória todo mundo quer, entendeu? Agora, perder ninguém quer. Eu não quero, eu não gosto, eu adoro perder. Então, como viver com isso? Né? Como lidar com isso? Então, eu acho que a melhor maneira de lidar com isso é você entender que você não está exatamente excluído, muito pelo contrário.
você está dentro de um processo onde só um vai chegar, mas todos vão vencer. Entendeu? Só um vai chegar, mas todos vão vencer, cada um ao seu tempo. Cada um com a sua pequena glória. Você conseguiu chegar no final e foi o último lugar, mas você conseguiu chegar no final, cara. Eu nunca nem entrei no princípio. Entendeu, não? Você conseguiu chegar no final. De repente, você do outro dia você está na metade, você vai chegar na metade, no outro dia você vai de novo. Eu acho que essa é a busca do esporte. Não é exatamente ser o primeiro, mas estar dentro de um processo de evolução através de vitórias sobre seus próprios limites. Limite em correr, limite em saltar, limite em nadar, limite em atirar a flecha, qualquer limite que você consiga romper. Esse é o foco do esporte. E quem não consegue romper esse limite dentro de um máximo, né, dentro de um recorde, só existe o recorde porque todos correm atrás do mesmo recorde. Entendeu, não? É exatamente Sim. trabalho psicológico, exatamente esse é o ponto. Todos correm para que um ganhe, mas o bonito é todos correrem. O bonito é todos juntos. O bonito é todos partirem iguais. Entendeu, não? O bonito do esporte é a participação, não é a vitória. A vitória é o fim. A partir dali, a televisão apaga e a vida segue. Né? Ganha uma medalha e a vida segue. Mas o bonito foi todo o processo, a emoção de entrar no estádio para assistir a competição. A emoção de cada um no seu camarim, criando a sua perspectiva. Isso é o bonito. Se eu fosse um cineasta, eu trabalharia muito mais em cima disso. Muito mais em cima da história individual e da preparação individual de cada um. Para você ver que ninguém perdeu ao final. E todos conseguiram ganhar alguma coisa. E na volta para casa, uma nova missão se segue para o próximo ano. Entendeu, não? Então ele perde até o momento que ele está olhando o resultado. Mas na hora que ele sai na rua, já começou outro dia, já começou outra competição. Entendeu? Já começou uma nova tentativa. Você sabe que isso, eu escrevi até um artigo muito bonitinho, um texto, justamente sobre essa faceta, né? Você falou isso agora da dança, mas do esporte. A natação é uma coisa muito interessante, porque eu fico sentado olhando tudo. Primeiro, todo mundo se assume. Ali as pessoas botam maiô, são pessoas master, né? Então, ninguém está preocupado com a estria, com a barriguinha, com a unha encravada. O negócio é o seguinte, estamos todos lá para sociabilizar e nadar. Então, as pessoas são muito bem, assumem muito bem o corpo que tem. A segunda coisa é que são todos de maiô, você não sabe quem é rico, quem é pobre, quem está empregado, quem está desempregado. Isso aí não existe. E a terceira coisa é que você não olha para trás. Você está sempre olhando para frente. Nossa, acabou essa competição? Ganhou ou não ganhou medalha? Nossa, mas o mês que vem vai ter um campeonato lá. Nossa, eu vou... Traça novos objetivos, vai fazer novo planejamento para a viagem, vai conversar disso em casa, vai... É o seguinte, é o dia seguinte. É o dia seguinte. A Mel perguntou aqui, posso responder essa pergunta aqui dela? Lógico. Ela falou que a diferença entre ritmo e melodia, que ela só identifica o rítmico. Né? Como fazer um exercício para aprender essa diferenciação? Mel, você pega uma música que você conhece, você sabe a letra, e você começa a caminhar só na voz do cantor ou da cantora. Preferencialmente que haja uma voz. E aí você vai caminhando, cada palavra você dá um passo. E você para quando ele parar, ou quando ela parar. Então, quando a voz parar, você para. E só se move dentro da voz. Depois você vai identificar que a música, que a melodia tem frases musicais, né? Então você começa e termina numa frase. Caminhando, você vai sentindo aos poucos isso. Depois você pode caminhar nas sílabas, aí é uma velocidade mais rápida. E depois você pode fazer o contrário, parar na voz e se mover só na orquestra. Porque além do ritmo, você tem a voz e tem a orquestração da música. Tem músicas que são ricas em orquestração. Então, você pode dançar essa orquestração. Então, na música, eu tenho três opções. Eu posso dançar o ritmo, posso dançar a voz da pessoa
e posso dançar orquestração e posso dançar tudo junto. Um dia eu espero poder te dar uma aula de mostrar isso. Fala com o seu professor sobre a minha resposta, que ele vai te indicar um exercício parecido, talvez. Nossa, que lindo! Você acha que, por exemplo, essa aula que você deu agora, de dançar um passo por palavra, é isso? E Isso. depois, é, ele é um exercício para coordenar o ritmo de dentro da cabeça com o corpo, um ritmo que você ainda não tem, porque, por exemplo, eu ensino um idioma, e aí a pessoa tem dificuldade em falar aquela palavra que é um pouco mais longa. A técnica que a gente tem é pedir para a pessoa falar sílaba por sílaba. Então, ela fala a primeira sílaba, depois você junta com a segunda sílaba, ela repete só as duas sílabas, depois as duas sílabas com a terceira. Então, você, digamos assim, doma o seu raciocínio até a pessoa conseguir falar a palavra inteira, sem problema. É mais ou menos a mesma coisa ou não tem nada a ver? É, são exercícios rítmicos, não? Sim. Exercícios rítmicos. Eu falo de exercícios melódicos. Então, o que é um exercício melódico? É você dançar. É, uma música, detalhes. Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer. Cada palavra é um pisar, é um passo. Sabe andar normal? Andar. Entendeu? Detalhes tão pequenos de nós dois, são coisas muito grandes para esquecer. E toda hora vai estar presente. Aí tem uma pausa. Você vai ver. Essas pausas eu posso dançar com o meu corpo. Se um outro cabeludo aparecer, isso aqui para mim ó, se um outro cabeludo aparecer na sua rua, eu posso dar 5 passos aí. Eu posso fazer 5 movimentos aí. E aí eu passo a ser a música, eu passo a interpretar a música, entendeu? Então você me vê dançar e você entende a música através do meu movimento. Então isso chama-se uma dança melódica, onde eu consigo passar a informação melódica do que eu escuto através do meu corpo. E eu tenho a musicalidade rítmica, que é quando eu danço só o ritmo da música. Então a música faz tum e tum, 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 tum. Então eu danço só isso. O ritmo da salsa é tum, tum, pá, tum, tum, pá, tum, tum, pá. Eu danço dentro desse ritmo. Mas se eu usar a melodia, eu vou poder subverter um pouco isso. Eu vou ficar mais livre. Lembra que eu falei da liberdade? O ritmo, de Sim. certa forma, é uma prisão. E a melodia é uma liberdade. Desculpa, é uma prisão no sentido do que eu estou preso a ele, né? Eu não quero ficar preso a ele. Não quero que ele seja uma prisão. Você me remeteu àquela coisa maravilhosa que a gente vê, que é a patinação no gelo. Eles passam isso com a música, né? Que eles estão acompanhando, que eles dão isso que você acabou de falar. Eles narram a música, né? Você vê que a música e o movimento deles têm uma conversa. É isso que Exata. eu faço. É isso que eu faço. Eu me inspiro muito no gelo. Eu nunca nem andei de patins direito, mas quando eu vejo eles dançando, eu fico viajando na ideia de meu corpo poder fazer a mesma coisa, sabe? Eu gosto muito, me inspiro muito neles. Eles são incríveis. Isso é uma prova da mistura de arte com esporte, que talvez seja uma fusão assim, automática, né? Automática. É muito lindo, é muito lindo. Quem dera. Deve ser muito difícil. E é muito melódico. Você vê que dentro do trabalho deles não dá para ser rítmico. Percebe? Então é muito Sim. melódico, os movimentos são muito melódicos, não é? Por quê? Porque não tem como você pisar ali para marcar ritmo, entendeu? Eles estão dentro de um ritmo, mas o movimento sai como uma coisa muito melódica. Olha, tem o Cris Paltronieri. Tenho 60 anos e comecei a dançar agora. Estou encantada. Sempre pratiquei esportes, mas a dança está sendo surpreendente. Você sabe se hoje em dia, atualmente, a dança está servindo de alguma maneira como base ou como ajuda para outros esportes? Para os esportistas que fazem outras coisas? Eu queria que fosse mais, né?
Queria que fosse É, mais. Eu queria saber como seria a seleção brasileira se todo mundo ali dançasse gafieira. sei. Tivesse a imolência do corpo da gafieira. Como seriam os dribles? Eu já falei isso para um técnico uma vez da seleção brasileira. Falei para ele, ó, pensa nisso. Pensa numa gafieira. Pensa como os caras ficariam com o corpo malemolente, como as torções, como os dribles, como isso pode iludir, né, os adversários. Então, eu queria que a dança ajudasse mais. Acho que a dança ajuda muito na ginástica rítmica. Acho que a dança ajuda muito por aparelhos, por elementos. Acho que a dança ajuda muito na natação, daquelas né, de natação artística. Mas acho que a dança. Termina que a música ajuda, mas a dança não sei. A dança eu não posso te falar com certeza. Mas eu espero que sim, porque a dança sempre ajuda em tudo, sabe? Ainda mais no esporte, que tem em comum o uso do corpo, né? A dança ajuda na psicologia, ajuda a dança na depressão, a livrar na combater a ansiedade. A música e a dança ajudam em tanta coisa, porque não haveria de ajudar no esporte, né? E eu espero que possa ajudar cada vez mais. Eu estou sempre disponível, se precisar de mim, estou aqui. Eu vou te levar para a piscina, Jaime. Me leva, vamos fazer uma experiência, para ver como é um ponto em comum entre o nosso trabalho. Olha, tem uma amiga aqui, a Rosana Latuf, ela é uma grande nadadora. Foi trabalhar o psicológico de quem perdeu. É isso, foi o que falamos. A psicologia maior não é de quem ganha, não, é de quem perde, cara. Quem perde tem que ter muita resiliência para voltar. Mas ele tem que ter orgulho de ter feito parte do processo. Foi isso que eu falei, entendeu? Porque ele contribuiu para a beleza do esporte. E ele faz parte disso. Então ele não pode sentir menos. Ele tem que usar o desafio para melhorar e evoluir cada dia. Esse é o grande lema do esporte. Não é vencer, é evoluir. Competir para evoluir. Puxa, eu estou vendo aqui uma coisa formidável, Campeonato Brasileiro de Dança e Cadeira de Rodas. Veja, Nunca vi. Que tem, formidável. tem, é Nunca... maravilhoso. Eu dei aula para cadeirantes. Eles arrasam, eles são incríveis. Olha, tem coisas que os cadeirantes fazem, já vi na avenida eles fazerem coisa do carnaval. Você fica impressionado, entendeu? Então, estou te dizendo, os limites estão sendo rompidos. As coisas estão evoluindo muito, entendeu? E as pessoas se superam a cada dia de uma maneira absolutamente fantástica. E isso é que eu É não tenho muito maravilhoso. querido ver. É por inclusão, né? É assim, permitir abrir as portas para todos, quer dizer, todos podem fazer isso, todos podem fazer o que quiserem, né? Basta haver espaço para elas, né? Basta sentir a paixão, sabe? Deixar que alguma coisa que não seja racional te mova, entendeu? Porque se você for racional, Essa coisa se de você for racional que você falou. racional, cara, um lado seu vai dizer sim, o outro vai dizer não, entendeu? Não. O racional sempre é o não, já percebeu? Não? Quase sempre. Então, eu tenho que usar o meu lado lúdico também. Eu não posso usar só o meu racional. Então, para dançar e para se permitir, você não pode só ser racional. Tem que, alguma hora, ser movida por uma música, por um sentimento, por uma paixão, por alguma coisa que. Eu quero aprender a dançar. E tem outro lado que fala: para com isso, é ridículo o negócio de aprender a dançar, maluco. Para com isso, vai não. É você mesmo falando com você mesmo, entendeu? Um lado seu diz: não, vai competir, pô, entra no esporte. Aí outro lado: não, você tá velho para isso, pô. Faz isso não, pô. Tem sempre um outro não dentro do seu próprio sim. Eu já mandei o meu não pro inferno, entendeu? Não? Então as pessoas que ficam, você acha que eu quero ficar ouvindo não na minha cabeça o tempo inteiro? Eu tenho idade suficiente para escolher meus caminhos, não preciso que a minha própria cabeça fique colocando em dúvida o que eu quero, entendeu? Então, eu estudo muito, eu percebo muito para não deixar essa outra voz ficar falando comigo, entendeu? Mas eu acho que essa voz atrapalha muito as coisas lúdicas do mundo. Atrapalha muito a você se lançar em aventuras, em coisas que não são tão racionais. Não estou dizendo que não tem que ser racional. Eu sou racional quando eu preciso ser racional. Mas eu não posso viver somente no meu racional. Porque senão eu vou enlouquecer a cabeça, entendeu? Não? Eu preciso de algo que me dê prazer corporal. Porque tem um chamado prazer corporal que o racional às vezes não entende, entendeu? Ele nunca viveu esse prazer. Então ele não sabe que existe. O prazer em correr. Sabe correr? Correr, 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 correr. Quando você termina, o teu prazer é imenso. O teu prazer corporal é imenso. Então, descobrir
que a atividade física traz um grande prazer corporal. É quando você muda sua cabeça pelos pés, entendeu? Porque todo mundo quer mudar a cabeça pela própria cabeça. Mude pelos pés. Comece pelos pés. Ache seu equilíbrio. Ache sua música. Ache seus órgãos internos. Ache suas articulações. Solte seu ombro. Destrave sua coluna. E você vai ver que você vai pensar diferente. Entendeu? O seu racional vai ser afetado pela alegria do seu corpo. Desculpa, eu falo muito, né? Mas eu sou De professor. nenhum, Jaime, pelo amor de Deus. Você está falando isso, eu acho assim que realmente o emocional ele tem uma consequência até mesmo na própria percepção, sabe? Por exemplo, eu lembro que quando eu nadava muito, eu tinha uma sensibilidade dentro d'água com o meu corpo que era algo assim incrível. E quando eu fazia virada, eu já sabia que eu estava perto das regras, porque eu tinha um útero, eu sentia. Você acredita nisso? É isso, é isso. Isso que eu falo, cara. Isso que eu falo. Eu dou muito aula pelos ossos, né? A minha aula é toda pelos ossos. Você dança pelos ossos, você dança pelo joelho. O mais importante é o seu joelho. Para dançar, o mais importante é o seu joelho. O que determina tudo é o seu joelho. É o Então, joelho. explicar é o joelho. Explicar isso para as pessoas é uma quebra de paradigma imenso. Porque eles vêm cada um com um pensamento diferente sobre como aprender a dançar. E aí eu coloco eles diante da realidade que eles têm ossos. Veja bem, veja que coisa material, né? Para atingir a alma, olha como eu uso os esqueletos. Não é verdade? E como é que Então, você faz para eles descobrirem que eles têm ossos e os joelhos? muitas vezes eu faço eles pegarem nos próprios ossos, tocarem nos próprios ossos, descobrirem os próprios ossos. São os ossos que dançam. Os músculos permitem, entendeu? Mas se eu não tiver um esqueleto, um movimento do meu próprio esqueleto enquanto eu me movo, não tiver domínio disso, não adianta o músculo ser forte, não adianta o músculo ser. Não adianta nada. Se eu não tiver os ossos, o domínio das articulações que mexem com os meus ligamentos, que mexem com os meus ossos, eu não vou conseguir me expressar como eu gostaria, entendeu? Com a liberdade que eu gostaria. Então é muito interessante a minha aula, quer dizer, eu estou sendo aqui suspeito falando isso, né? Claro que eu acho interessante a minha aula. Mas você fazendo, você vai descobrir um montão de coisa nova sobre o seu próprio corpo que você não sabia antes. Olha, E que vai te dar beleza, vai te dar um humor, bom humor. Né? você me botar para dançar com alguém, eu pareço um cabo de vassoura, assim. Maleabilidade zero. Não, pode ficar tranquila, no dia que você fizer uma aula minha, eu vou te provar o contrário. É Te provo verdade que que, por exemplo, pode. uma pessoa que não sabe dançar, mas que vai dançar com alguém que leva ela, ela consegue dançar? É verdade? Se o joelho estiver solto, sim. Tudo é o Tamo joelho. junto, Se o joelho seguir certo, tudo dá certo. tudo dá É como certo. se trava o joelho, aí desequilibra, não sabe onde coloca pé e não sei o que e tal, entendeu? Dá para dançar com alguém que não sabe dançar. Basta se divertir com a música e não cobrar que a pessoa saiba. Entendeu? Não? Entendi. Se eu for dançar com você, que você não sabe dançar, eu sei que você não sabe dançar, por que que eu vou querer dançar com você de uma maneira acadêmica, né? Que você aprende na escola? Não, eu vou dançar com você com a música. Eu vou te apresentar a música e você vai se mover com a música e eu vou arrumar alguma maneira de me comunicar com você, entendeu? Vai ser divertido. Você não tem que se preocupar, porque não precisa aprender para se divertir dançando com alguém. Entendeu? Aprender é bom, mas dá para fazer isso sem aprender. Mesmo o homem ou a mulher, não importa de qual lado esteja. Né? Basta que o outro queira se divertir, entendeu? Dançar com o outro é querer se divertir com o outro. E toda vez que você quer se divertir de verdade com o outro, você não precisa de muita coisa. Apenas uma boa música, um bom ambiente, e você se diverte. Agora, eu sou um professor, quero que você aprenda cada dia e melhore cada dia. Esse é um trabalho meu e uma obrigação minha. Você só se diverte, deixa que eu faço o resto. Deixa eu te perguntar, você ainda estuda tango? Eu vi que você ainda estuda tango. Eu estudo tango. Tango é uma dança que nunca você vai parar de estudar. A dança de Sei. uma maneira geral, mas o tango especificamente. Porque eu ainda tenho o sonho de participar do Campeonato Mundial de Tango, na parte É, de pista. nem Eu sabia que tenho esse tinha. sonho.
Tem, eu já fui jurado do Campeonato Mundial do Tango em Buenos Aires. É Já fui mesmo? jurado. É. E agora cismei que eu quero dançar, quero competir. Não agora exatamente, mas você, quem sabe, daqui a um ano ou dois. Não no cenário, mas na pista, né? No tango de pista. E lá tem tem o tango de pista e tem o tango de cenário. O tango de cenário me atrai muito, mas eu acho muito elegante o tango de pista. Eu acho que é mais apropriado para mim. Não sei ainda quando é que eu vou realizar esse sonho, mas eu quero. E para isso precisa estudar muito, muito, muito. E eu Mas acho eu... que o maior objetivo de ir não é nem ganhar, é estudar, é passar pelo processo. E você tem um professor ou você estuda sozinho? Eu estudo sozinho até hoje, mas eu acho que quando eu entrar no campeonato eu vou precisar de um professor de argentino, eu vou precisar de um técnico, precisar de um técnico, entendeu? Para poder me preparar. Eu não vou entrar com a minha só com os meus conhecimentos, não. Eu acho que para o campeonato mundial eu seria muito pretensioso achar que eu sei tudo a nível mundial. Eu sei dentro de um diâmetro, né, que é bem satisfatório de baile, tudo, de festa. Mas de campeonato mundial eu tenho que aprender muita coisa. Então eu preciso de um técnico. Vai ser a parceira que eu tenho, né, em mente com quem eu quero dançar e o técnico. É, não dá para improvisar nisso, né? Não, não. Você termina aqui no campeonato de pista, parece um improviso, porque você vê as pessoas dançando, não é uma coreografia como é no cenário. Você pode improvisar, entendeu? Abre para isso, né? E é por isso também que eu gosto do improviso, que eu gosto do tango de pista. Porque por mais que a gente treine as sequências, eu acho que eu nunca vou me adaptar a isso. Talvez seja a minha diferença, talvez seja onde eu vá me manter diferente. Que é rodar aquela pista, né, em competição, mas sendo menos matemático e mais dançarino. Quantas pessoas tem num campeonato desse? 100 pessoas, 500 pessoas. O campeonato mundial é 500 pessoas, 500 É, casais. e vem de vários, de inúmeros países ou tem centralizado? Mundial, mundial, todos os países do mundo estão lá. Todos, todos. Nem que seja um casal, entendeu? E é Mas uma vez. é uma vez por ano, em Buenos Aires, em agosto. Quase sempre em agosto. E é arrebatador, é arrebatador. Eu não sei quando, mas é um sonho. Como é tudo que eu falo, eu faço, mesmo que demore. Se eu estou falando eu vou. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou. E eu acho assim, tem limite de idade para isso? O limite de idade é você levantar o joelho. Enquanto você puder levantar o joelho, você pode dançar. Se não levantar mais seu joelho, aí você está errado. Entendeu? Quando você puder levantar o seu joelho, você pode fazer tudo, meu bem. Tudo que você quiser. E escuta, já que você falou que tem 500 pessoas, então deve ter um público enorme, não tem? 5.000 pessoas, 12.000 Ah, pessoas na final. eles fazem isso para caber todo mundo assim, Ginásio. no ginásio. As eliminatórias das semifinais são num galpão, num centro de convenções, assim. E a final é no ginásio. É muito lindo. E os jurados, por exemplo, é uma nota subjetiva ou tem normas? Toda nota de dança tem um quê de subjetivo. Não adianta você. Porque por mais que você siga as regras vão levar a um empate, porque todo mundo vai fazer igual. Entendeu? Tem, Sim. as coisas obrigatórias, todo mundo é perfeito. E aí você tem um empate. Aí vem a coisa subjetiva, né? Que é a interpretação, que é a emoção que passa, que é alguns detalhes que podem fazer diferença, né? Uma maior dramaticidade, um maior charme, alguma coisa especial que vai vencer o empate da técnica perfeita, entendeu? A roupagem, a vestimenta conta também? Ela conta no conjunto todo, porque é o conjunto que transmite através da imagem a emoção, né? Tudo é um conjunto. Você não vai analisar
o figurino, tecnicamente, pode ser perfeito, mas o outro te pegou melhor porque na hora que girou, criou uma luz psicodélica em torno e tal, entendeu? Um detalhe. É um detalhe que faz o vencedor. Mas esse detalhe, ele também é muito, ele é subjetivo porque ele pode ser também, ele é inerente à sensibilidade de cada um dos jurados, não é? É, exatamente. Ele é subjetivo nisso. Porque todos deram 10 para a técnica. Aí na interpretação, eu não gosto muito de comédia, sou mais tocado pelo drama, vou votar no drama. Eu sou mais tocado pela comédia, vou votar na comédia. Entendeu? Não. Eu não gosto de brigas, não vou votar, não me sinto bem em votar muito por um casal brigando em cena. Embora foi altamente expressivo, tão dramático que eu não gostei, entendeu? Porque eu não gosto de briga, entendeu? Quer dizer, não. Então, o que eu quero dizer é que termina você sendo influenciado pelos seus gostos pessoais, claro. No caso de ser jurado, dos jurados, né? No caso do impacto técnico por perfeição. Veja bem, olha o que eu estou falando. Então, eram todos, não é aquele ruim pra caramba, tecnicamente horrível, mas era muito expressivo, ganhou. Dificilmente acontece isso. Porque se o jurado for bom, eles vão primeiro analisar a parte técnica. A Sim, parte que todo mundo tem chance de ser igual. Entendeu? sim, sim. Todo mundo tem que ser igual no máximo para achar uma diferença. Essa é a competição. Por isso que eu digo que você ganha em participar, porque no máximo você chegou ao máximo. Só faltou esse pequeno detalhe. No mínimo você chegou ao máximo. Você acha que a dança evoluiu? Tudo no mundo evolui em alguns aspectos e evolui em outros. Né? Nada é somente evolução. Tudo tem evolução também. Né? Tem alguns retrocessos. Mas, na média, está todo mundo indo para frente. Entendeu? Não? E eu não importo muito com os retrocessos. Eu estou seguindo a corrente do vento para frente. Eu até posso buscar no passado coisas para me levar para frente, quando eu tenho que aprender com o que passou. Né? Então, eu estou sempre aprendendo. Mas é visível que o mundo evoluiu e está evoluindo. E eu estou indo junto, a dança está indo junto. Alguma coisa ficou para trás, alguma coisa se perdeu. É o preço da evolução. Desapegar e mudar. Reaprender, desaprender. É, é. Nossa, olha, Jaime, eu tô inebriada. Eu tô dançando. Que eu até me perdi aqui no. Quanto você gostou? Eu sou muito professor. Né? Nessa hora, gente, eu estaria dando aula. Eu estou em Caruaru, eu estou em Recife, vou amanhã para Caruaru dar um curso de professores. Eu vim de Aracaju no Congresso Nacional de Forró. Eu estou em Recife, que é a minha terra. Amanhã eu vou ver minha mãe. E hoje eu estaria dando aula. Entende por que eu estou tão professor nesse momento? Desculpem pegar no meu tempo cronológico, quando eu estaria dando aula nesse momento. Foi um Há prazer conversar com você. Adorei, Fabiane. quanto tempo você dança? Eu danço profissionalmente desde 1995. Só fazer conta, eu não sei fazer conta. Ah, 95 para cá. É muito tempo. mas você desde pequeno sempre Não, gostou. para cá não, eu acho que foi antes, 85. Eu não sou muito bom de tempo, eu confesso assim. Eu sei que é muito tempo, mas eu estou sempre começando. Eu vou começar amanhã, então eu comecei ontem. Muito bom, muito bom. Está sempre começando. Isso é muito bom. Adorei. Você nunca vai ter um fim, meu filho, então, viu? É, eu Todo sou dia. floridiano. Eu sou É, floridiano, eu adoro renascer. Por isso que eu digo que tem dois dias importantes na sua vida: o dia que você nasceu e o dia que você aprendeu a dançar. E você renasceu. você sabe que eu gosto muito de dança, mas eu gosto daquelas danças mais, por exemplo, você conhece o Michael Flatley, que dança aquela dança celta? Eu não Tem um, conheço ele especificamente, eu conheço a dança celta. é, É linda, maravilhosa. tem um campeonato mundial, tem um campeonato mundial também, né? Sim, sim. Nossa, eu vi shows dele sapateado, né? É sapateado. Que coisa extraordinária aquilo. E ele é boxeador, imagine só. Aí eu fiquei pensando, e ele tem às vezes uns movimentos assim no palco que
remetem ao boxe mesmo, sabe? Mas que não perdem, chegam a dar até elegância dentro É. do ritmo, né? Eu tenho uma maneira de ensinar giro que eu digo que é estilo samurai. Aí eu faço É, com um movimento de karatê. Eu ensino a girar com movimento de karatê. ah, que legal! É muito louco, né? Mas funciona muito bem. É, você Porque dá já uma me... certa agressividade pro giro, sabe? Dá uma certa agressividade naquele momento do karatê. Ya, uá, uá. E de repente É, tudo fica girando rápido, as senhorinhas ficam tudo girando rápido. Adorei, meu filho, esse estilo samurai. você já misturou estilos, assim, por exemplo, botou um samba com, sei lá, música flamenca? Já misturou? Na verdade, eu misturei profissionalmente, né? Salsa com dança espanhola, dança do ventre com bolero, dança E do o que ventre com zouk. é Claro, difícil? a gente vai misturando. É difícil? O corpo é um só, né? Só tem duas pernas, entendeu? Não? Então não fica mais fácil, né? Só tem duas pernas, mano. Tem duas pernas, braços, fica mais fácil. É só configurar um pouquinho diferente. Cada corpo tem cada dança tem um corpo, entendeu? Se eu ficar aqui, por exemplo, corpo de tango, eu estaria um pouco mais rígido. Um corpo de bolero, eu estaria um pouco, tá vendo? Um pouquinho menos linear, menos enquadrado. Um pouco de salsa, meu ombro estaria mais para o alto um pouquinho, percebe a diferença? Um corpo de forró já é mais para dentro, já é mais agarradinho, entendeu? Então, para cada dança, eu tenho um corpo diferente. É só misturar uma parte de cima com uma dança e a parte de cima com a outra que você tem a fusão. Fica Ah, engraçado. é como se fosse muito simples de fazer. Não é fácil. Gente que está aqui me escutando, que é a maioria das dançarina, fala para ela como é fácil. É só a gente se divertir, né? Bota a música, solta o ombro. Se for salsa, tem um joelho. Se for samba, tem um joelho. Se for bolero, tem outro joelho. Para tango, é outro joelho. Cada dança tem um joelho diferente. Aqui tem uma moça falando assim, dança do ventre. Dança do ventre, eu tenho uma companhia de dança do ventre. Jura? Dentro no mercado persa. Tem um espetáculo chamado Sete Noites, Sete Véus. A gente estuda online há 2 anos. 2 anos já. Que E a gente legal! está montando um espetáculo novo, que são 15 meninas. É bem interessante. É Temos... difícil? Não, não é difícil. Necessita de regularidade. Quer dizer, assim, você quer dançar bem? Então, beleza. Vem fazer uma aula com a gente. Você tem que nunca faltar. Você tem que todo dia, não é todo dia, mas pelo menos 2 vezes por semana você praticar. Senão Sim. você não adquire aquela malemolência, né? Porque tem muito exercício técnico para você aprender a como soltar o quadril, a como usar a bacia, como usar os ombros, como mexer as coisas e tal. Você pergunta, mas como é que você se meteu com isso? A pandemia. A pandemia me obrigou a aprender online, porque tinha muita mulher sem par. E a dança do ventre trabalha sozinho. Então eu me meti na dança do ventre porque é uma forma de trabalhar com pessoas que não têm par, que não precisam do par. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você acha que a dança é uma teatralidade também? Você tem que ser um pouco teatral, tem que saber interpretar? Ter não é exatamente a condição. Não. É bom que seja, mas não tem que, entendeu? Se você, se você não quiser ser teatral, você não precisa. O que te leva à teatralidade é a música. É Eu a não música. gosto, por exemplo, de ser um dançarino que eu fosse teatral, eu sou um dançarino teatral, tipo, eu sou uma figura, entendeu? Onde eu entro, todo mundo sabe que eu sou um dançarino que eu tô com figurino o dia inteiro. Então, esse é um teatral que virou rotina. O que é o teatral? É o que acontece no teatro. É o que Isso. acontece na cena e não no dia a dia. Não é social, é teatral, percebeu? Então, se a música é romântica, eu vou ser um pouco mais romântico. Então, eu vou colocar uma teatralidade e esse texto é a música que vai me dar. Eu vou estar dentro de um contexto, que é a música, entendeu? Então, tem músicas que são muito alegres, dá para você ser meio palhaço, fazer uma brincadeira. Tem música que é muito romântica, dá para você sentir isso. Tem músicas que são dramáticas, como o tango, né? Então, sempre a teatralidade ajuda muito. Mas é bom quando ela vem do seu sentimento, da sua verdade, sabe? E não exatamente de caras e bocas, entende? Não precisa de caras e bocas. Precisa você sentir. Se você sentir, você expressa. Entendeu? É,
Você já estudou a história da dança? Por exemplo, de onde vem o forró, a origem? É, eu tenho duas versões, a versão oficial e a versão secreta. Qual que você quer? Não tô Vamos brincando, só tem oficial. Deixa eu agora. falar. Agora eu te peguei, né? Então, deixa eu te dizer. Tem duas versões. Porque tem uma versão que fala que vem da palavra forrobodó, entendeu? Não? Ah, sim, forró-bodó vem daí? Exatamente. Mas eu não acho tão divertida. Eu acho Não. mais divertida a que diz que vem do for all. E da onde vem isso? Forró. For all é do for para todos, for all, para todos, né? Em inglês é uma expressão for Ó, all, for all. Isso, e- como tinha muito gringo na época fazendo as ferrovias, né? Na época que tinha muito gringo no Nordeste. E aí eles diziam, vamos para o forró porque era um lugar onde todos estavam e todos podiam estar. Não havia separação de cor, não havia separação de classe social, não havia separação de nada. Todos estavam ali dançando. E eles iam para lá dançar também. Então, quando terminava o expediente, eles diziam, vamos para o forró, vamos para o forró. E aí o povo do Nordeste pegou isso e já transformou em forró, né? E tem uma coisa que tem a ver, forró, forró, tem um... Pode ser verdade, entende? Pode ser verdade, é bem divertido essa versão, né? Eu tenho a terceira versão que é dos vampiros. A dos vampiros, mas eu só posso contar essa presencialmente. Os vampiros e o forró. Eu estou fazendo um espetáculo de forró chamado. Estou fazendo, quer dizer, está na minha lista de desejos, na minha timeline, um espetáculo de forró e cordel, literatura de cordel. Juntando forró com literatura de cordel. Então eu vou contar histórias o que que é através do forró. cordel? Literatura de cordel é uma forma de expressão artística usada muito no Nordeste, principalmente no Sertão, numa época que não havia livros, então não Sim, havia editora. Então os poetas e os escritores, eles não tinham como editar suas obras. Então eles faziam os livretos, pequenos livretos, contando os causos, contando histórias da cidade, contando da sua vida, da paixão, de todos os temas que todos os escritores do mundo usam. E eles colocavam em cordinhas para vender na feira, em sim. cordéis. Então, literatura de cordel, porque eles eram colocados em cordéis para serem vendidos na feira. E as pessoas liam aquilo ali, né? E era o livro que havia na época. Pois foi evoluindo, mas sua poesia não se perdeu. Hoje eu falo que é uma das mais puras e incríveis, interessantes formas de expressão literária. Eu acho o cordel uma forma de expressão literária muito importante. E eu vou usar isso para fazer meu próximo show de forró. Que lindo! Porque, se não me engano, eu vi alguma coisa assim, tinha desenhos também, né? Ou não? Desenhos? Pretos. Tinha, tinha a historinha, mas eu cheguei a ver alguns com uns São todos ilustrados. São todos ilustrações. ilustrados. Todos eles têm ilustração. É como se fosse um gibizinho. Não é que vai ter aquelas historinhas em quadrinhos, não. Mas tem muitos bonequinhos que parecem com aqueles bonecos de Caruaru, sabe? Entendeu? Exatamente. Então a escultura também anda junto com o cordel, né? Na A arte no Nordeste, toda conversa, a música conversa com a arquitetura, que conversa com escultura, que conversa com pintura, que conversa com literatura. A arte do Nordeste conversa muito entre si. E, aliás, é uma arte bem rica, né, Jaime? Bem rica, bem rica. Eu estou aqui em Rica. Recife, rica, muito, muito rica. Eu fui num lugar em Aracaju, um restaurante, até gravei, vou botar no meu stories, vou botar no meu Instagram amanhã. Um restaurante incrível, uma coisa linda, linda, linda. E toda decorada de uma maneira riquíssima. Eu fiquei impressionado com o detalhe, como a natureza, como a cultura nordestina oferece detalhes, sabe? A possibilidade de detalhes, né? É, é engraçado, porque é, essa cultura do detalhe, você acha que ela vem da onde? Porque, por exemplo, os japoneses, né, os chineses, são muito detalhistas, né, dentro da arte deles, da pintura, né? Até porque eles têm uma
eles não demonstram muito facilmente, então eles têm inclusive uma memória, né, da fisionomia das pessoas, que é incrível. Será que essa arte de detalhes não vem, talvez, de algum. Será que vem da onde isso aí? Porque é uma coisa que talvez seja ensinada, passada, né? De um pai para filho, Eu acho que tem um quadro atrás de mim, tá vendo? Tem um quadro atrás de mim. Essa foi a sensibilidade desse artista que fez lá a banana e tal. Aí depois ele botou umas flores, uma perspectiva por trás do vidro, sabe? Então, se você for ver, é da sensibilidade de cada artista essa gama de detalhes, né? Existem pessoas que são mais detalhistas e outras menos detalhistas, né? Tem pessoas que são mais essenciais do que detalhistas. O que é essencial? O que é essencial é buscar a essência. E a essência em si não tem detalhe. Ela é pura e forte. Agora, quando ela se expande, aí você consegue detalhar muita coisa do que você quer dizer, mas sem perder a essência, entendeu? Então, o detalhe é a fragmentação da sua essência. Se você é muito, muito fragmentado sem perder a sua essência, com certeza você vai ser detalhista, entendeu? Porque você tem uma curiosidade, é um cuidado. Eu sou muito detalhista no meu trabalho, mas eu não sou detalhista em outras coisas. Você não é detalhista em tudo, entendeu? Porque dá trabalho ser detalhista. Não é uma coisa fácil. Não, lógico. não é uma coisa fácil. Então, eu Não. não sou detalhista em muita coisa e resolvi ser na dança, entendeu? Na minha aula, eu sou muito detalhista. Minha didática é muito detalhada. Mas eu escolhi isso. Então, é a minha essência que se expandiu nesse sentido para que eu pudesse achar todos os detalhes que eu preciso para ser diferenciado na minha aula, entendeu? Você falou que tem artistas que demonstram a essência e não o detalhe. Você sabe que tem eu não sei se você conhece, ele já faleceu, é um rumeno, um escultor que chama Brancusi. E é inacreditável, o cara pega um pedaço de bronze e você olha um galo, mas assim, bateu o olho e Você viu? ele só, Eu sabe? sei o que você está falando. Isso ele colocou a essência, não colocou o detalhe. Detalhe não tem nenhum. Mas você consegue capturar a essência da arte dele. Entendeu? Isso é mágico, isso é mágico. Por isso que eu acho que a arte é uma coisa bela. Porque ela trabalha num aspecto e num espectro tão amplo, tão amplo, tão amplo, que não tem uma fórmula exatamente. Né? Você vai ver os impressionistas, os surrealistas, todo tipo de mente que cria coisas incríveis, né? A nossa mente é fantástica, meus amores. E se você deixar ela agir, se você deixar ela voar, você vai ficar surpreso com o que tem dentro de você. Que Não, tem dentro da você vê, por exemplo, os quadros lá do Magritte, né? Você olha assim e fala assim, meu Deus, mas como que o cara foi pensar numa coisa dessa, né? Você fala assim, nossa, que genial. Ao E, mesmo tempo, eu vejo no YouTube o cara dar 40 pulos para trás, depois um salto triplo e cair em pé, e eu digo assim, gente, que fantástico. O ser humano é fantástico, né? A exceção de alguns que usam a mente para destruir, para matar, para fazer coisa errada. O ser humano que está aqui para mudar esse planeta, que está aqui para evoluir essa geração, que está aqui para evoluir esse universo, são os artistas, são os esportistas, né? Que fazem a diferença de certa forma. Entendeu? olha, é Tem que isso que fazer eu... esse trabalho. Sempre quando um rapaz escolhe ser dançarino, a mãe fala, meu Deus, onde eu errei, entendeu? Não sei como é que é no esporte. E quase sempre o esporte tem uma ajuda melhor da família, não sei como é. Mas na dança, mano, sofre muito. Para você não ser da sociedade normal, entende o que eu quero dizer? Advogado, médico, engenheiro, psicólogo, informática, não sei o quê. Aquelas profissões que você dentro de uma normalidade sua família quer que você seja, entendeu? Então, quando você fala que você quer ser dançarino, aí ele pensa, meu Deus, aonde que eu errei? O que esse cara quer? Né? Mas se não fossem os artistas, meus amores, o mundo não seria o que é, não. Você não teria música, não teria cores, não teria gravuras, não teria
alegria, não teria nada. Só seria cinza e dor, entende? Então, deem graças a Deus aos artistas, pô, né? Deem a importância que tem que dar ao esportista, porque eles trazem aquele domingão onde você vai lá torcer pelo seu time, onde você vai torcer pela sua escola, você vai torcer pelo seu nome, e aquilo ali também te leva para frente, sabe? Tudo isso faz parte do mundo. E a gente tem que dar valor de igual para todo mundo, né? Não somente para quem produz, mas para quem alimenta depois do trabalho a alma das pessoas com a sua arte. Olha, Jaime, eu vou falar uma coisa. Você tirou duas, três palavrinhas da minha boca. Eu estou aqui te ouvindo e imaginando. Eu acho assim que nós temos algumas missões quando a gente vem à Terra, né? Uma delas é tentar ser o máximo possível feliz. Porque você só pode fazer os outros felizes quando você é feliz, né? E a segunda é você algum dia fazer diferença na vida de alguém. Isso eu acho fundamental. E você é uma pessoa extraordinária, porque eu tenho certeza. Você fez diferença na minha vida hoje. Oh, Te que conheço. bom, fico muito feliz. Eu fico muito feliz. Você não dançou para mim, mas você entrou. Topei. Eu espero poder dar uma aula de dança para você, sério mesmo. Eu espero poder um dia. Você, Para te colocar fisicamente tudo isso que eu te falei, entendeu? Para você sentir no seu corpo tudo isso que eu te disse. é, Parece uma fantasia, uma utopia, né? Mas é a pura realidade quando você torna ela prática. Filosofia serve para praticar, entendeu? Se eu coloco muita filosofia no meu trabalho, é porque eu encontro na prática a existência dela, e não o contrário, sabe? você acha que a criatividade também é um exercício ou ela é espontânea? Ou ela é resultante de uma experiência? A criatividade é teimosia. Teimosia, né? Você precisa ser teimoso, você precisa tentar olhar para um lado, olhar pelo outro, pensar de outro jeito, ver de novo, refazer, fazer de novo. A criatividade vem do escuro, não vem da luz, né? Ela vem da escuridão, é na escuridão que ela surge, entendeu? Aí ela vira luz, né? Mas muita luz cega você. Às vezes você precisa do escuro para criar, da escuridão para criar. Aí aparece as luzes, a definição das coisas. Você busca muito a luz, ela te cega. Ela já te dá a clarividência de tudo que já está na sua frente. Então não tem que criar nada. A criatividade vem de algo muito escondido, de algo muito não feito ainda, né? É muito difícil encontrar a criatividade. Hoje tem duas formas de ser criativo. Usar o que você já sabe de maneira diferente. Então, os homens, a humanidade já criou muita coisa. Então, eu vou usar isso de uma forma diferente. Então, você pode ser criativo com o que já existe e pode ser criativo em criar coisas que não existem. Eu criei didáticas que não existem. Então, eu sou criativo na minha didática. Eu sou criativo porque eu criei formas de ensinar que não existem, que não existiam antes. Aí eu fui criativo, entendeu? Então, eu consegui ser criativo. Mas é uma alegria poder dizer para você que a criatividade vem de uma certa insistência, de uma certa regularidade. Tem que tentar, tentar, tentar. Não é uma ideia que vem de repente, mas você tem que exercitar a sua mente. Então, uma mente criativa é uma mente que cria sempre. Ela fica preguiçosa se você não cria. Eu passo muito tempo sem fazer uma coreografia. A minha mente fica um pouco preguiçosa, ela fica um pouco enferrujada. Então, se todo dia eu estou criando, todo dia eu estou criando, cada dia eu vou criando mais, sabe? É como se fosse uma musculatura de criatividade. Uma musculação de criatividade. Então, eu vou criando, criando e vai abrindo e vai abrindo. E isso é muito interessante. A uma hora cansa. É isso. Aí você para um pouco, dá uma descansada, vai tirar umas férias, não pensa em dança, pensa em outra coisa, o que eu não consigo fazer, mas tudo bem. Aí quando eu volto, eu fico mais criativo, entendeu? Criatividade é incrível, mas você não precisa ficar procurando ela não, ela vai chegar. Na medida que você for repetindo e buscando o detalhe que vai fazer a diferença. Você não acha que é por exemplo, é um link, você conseguir fazer link entre coisas absurdamente diferentes? Eu acho que é um link com a inspiração. Eu não sei qual é a sua religião, mas eu sou espírita. Eu acredito no espiritismo. Eu acredito que existe espírito.
E o meu espírito fica muito ligado, muito ligado. E eu recebo muita coisa de graça. Deus me dá muita coisa. Deus me dá muita inspiração. Às vezes eu estou dando aula, vem uma ideia do nada, assim, do nada, do nada. E eu digo, eu agradeço, obrigado, Senhor, obrigado. Ele manda para mim assim, faça aquela bolinha de papel, fum, pega aí. E eu pego, eu aceito quando vem do lado de cima, né? Mesmo que contrarie minha ideia, eu aceito. Uma ideia que vem do nada, eu levo muito em consideração. Eu faço uma experiência para rever o que eu acho, o que eu penso, e coloco ela de alguma forma dentro do meu novo pensar, né? Então eu trabalho muito com ideias, e a minha criatividade está no... Eu vou fazer comissão de frente agora, entendeu? Então eu tenho que ter ideias para colocar. O cara me, qual é a tua ideia? E se eu não tiver ideia, né? Então a minha ideia está ligada à fantasia, e está ligada à memória, e está ligada à inspiração. A inspiração. A inspiração de outros artistas, a inspiração de Deus, a inspiração de outros atletas, a inspiração de um vídeo que eu vi, de um filme que eu assisti, entendeu? Então, tem intuição, inspiração. As duas coisas podem levar você a receber a luz que você precisa para criar, para iluminar esse escuro que você se encontra na hora de criar. Jaime, eu não quero mais tomar seu tempo, eu A gente falou agradeço. também. Queria agradecer as pessoas que viram aí nossa live, ficaram aí com a gente nesse tempo. A todos vocês, meu muito obrigada, foi assim sensacional. Sou de Coaraci, Bahia. Tem aqui do Brasil inteiro, eu acho. Eu já vi gente aqui falando de Fortaleza, da Bahia, do Sul, tudo quanto é lado. Você dançou o Brasil inteiro. Pô, eu quero agradecer a vocês todos. Olha, tenho muito orgulho e gratidão de ter tido a oportunidade de aprender e ter os seus ensinamentos. Olha, participou dos Olha, seus gráficos. É a Dri Raposo Silva. pô, muito obrigado a vocês ó, por participar aqui conosco. Adorei, adorei. Muito obrigada, viu, Jaime, Venha pela fazer oportunidade. aula comigo, David. David Oliveira, venha fazer aula comigo. Taboatão de Guararapes. Uau! Jaboatão de Guararapes. Eu tô aqui perto, mano. Eu tô aqui perto. Amei, sou fã, performer. Você é amado, meu filho. Você é o que eu falei. Você faz a diferença na vida de todo mundo, de um monte de gente. Paulo Cristo, esse cara dança frevo demais. Dança frevo demais. É, Jaime, você vê? Todos. Olha isso. Viu? É Olha, muita coisa. gente. Eu falei só sobre o Nordeste, mas se eu tiver o Paulo Cristo como principal ator, porque ele é o melhor. É... Qual é Muito o bom. oratório? Eu vou te botar numa saia justa, assim, hoje em dia. Puxa, é que antigamente nós tínhamos atores excepcionais, né? Eu também não vejo mais televisão, novela, então estou meio por fora, né? Eu acho até que, sei lá. Como é que é o do teatro, hein? Teatro, eu tô tão envolvido agora nessa nova fase eu quero ir para o teatro, mas não estou indo muito a teatro. Né? Estou tão preso na sala de aula, ensaiando. Todo dia eu termino meia-noite, 1 hora da manhã. Tenho aula às 10 da manhã quase sempre, então a minha vida não é fácil, não. Eu trabalho muito. Queria ter tempo de poder ir a teatro, de poder ver o que está acontecendo. Mas eu acho que está como todo mundo, recomeçando, refazendo, depois dessa pandemia, juntando, catando os pedaços do que sobrou e tentando reinventar um novo tempo. Estamos todos artistas nesse processo. E eu acho que a gente vai conseguir, né? Porque está todo mundo mais sensível, com mais histórias para contar, mais louco para abraçar, mais louco para rir, mais louco para encontrar alguém. Estamos voltando, o mundo tem que voltar. Temos que dar as mãos e fazer essa engrenagem funcionar, para que todo artista possa trabalhar e viver bem da sua arte. Infelizmente, eu acho que foi um segmento que foi muito, muito atingido com essa pandemia, né? Muito, muito, totalmente. O setor teatral, público, casa noturna, show. Mas, é como eu disse, a competição está no DNA do ser humano. E ser feliz também. Ser feliz é uma das essências do ser humano, buscar a felicidade. E a felicidade está ligada à atividade corporal, está ligada
a usar o corpo, a cantar, dançar, correr, brincar, pular, entendeu? Então, tudo isso leva você a uma felicidade. Eu tenho certeza que o mundo vai caminhar de novo numa direção, ainda mais dando mais valor ainda a essas coisas, porque viram durante o tempo que falta faz. Não é É. verdade? É isso. Obrigado, Jaime, querida. obrigada a você, viu, de coração. Tchau, gente. Boa noite. Beijo para todos, amigos que estão aí conosco. Boa noite.